Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento ao estudo da ética das virtudes, estudando agora a ética aristotélica. Sempre lembrando que, como nós vamos tratar deste assunto por pouco tempo, um resumo vai ter como alguns vícios, ou alguma omissão, ou alguma distorção. Então, nós vamos tratar da ética aristotélica. O livro Ética a Nicômaco é o que contém o raciocínio aristotélico sobre ética, onde nós vamos tratar sobre a virtude como uma disposição para desempenhar bem uma função. Sugiro também, além do texto aristotélico, o capítulo 2, Areteia e Eudaimonia em Aristóteles, da apostila Ética 1, do professor Darley Dallagnol, da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como o texto aristotélico resumido nessa obra, Filosofia, Textos Fundamentais Comentados, de Laurence Bonjour e Ian Baker. Esse texto tem a virtude de ter comentários nas margens, o que ajuda ao entendimento por parte do aluno, e alguns textos auxiliares que eu colocarei no Moodle. A Ética a Nicômaco começa com a seguinte afirmação: considera-se que toda arte, toda investigação, igualmente todo empreendimento e projeto previamente deliberado, colimam algum bem. Então, toda ação visa um bem. Pelo que se tem dito com razão, ser o bem a finalidade de todas as coisas. Certo? Então, toda ação visa um bem, como o nosso esquema prevê aqui. Entretanto, como diz aqui a apostila do professor Darley, entre os diversos fins das nossas ações percebemos algumas diferenças. Alguns são fins intermediários, outros são fins em si. E ele tenta ilustrar aqui que o fim da medicina é a saúde, mas a saúde pode ser um meio para outras atividades, como para o trabalho. Ou seja, Aristóteles diz que toda ação visa um bem. Mas se todo bem visado por uma ação pode ser um meio para alcançar algo mais, né, isso seria um regresso ao infinito. E será que existiria um fim que é desejado por ele mesmo? E esse seria, então, o bem supremo. Se algo é desejado por si mesmo, seria o fim último das nossas ações. Sempre que visamos algum bem, nós pensamos que esse bem é um bem, né? Mas pode ser que ele não seja, pode ser que estejamos enganados, pode ser que ele nos pareça ser bom, mas que de fato não é, né? Entretanto, o bem supremo, ou seja, a felicidade, não é ilusória, né? A felicidade seria um bem, por assim dizer, real. E se todas as ações visam a bens e a felicidade ao bem supremo, esse é o bem para o qual todas as ações tendem. Então, se as ações tendem a esse bem último, a esse bem supremo, esse bem deve ser praticável. Porque seria inútil a gente
buscar algo que não pode ser alcançado. E é aí que ele vai discordar do Platão. Lembrem de quando estudamos Platão, do mundo das ideias e tal, algo inalcançável. Para Aristóteles, a felicidade deve ser algo praticável. E tem que se lembrar também que o nosso conceito de felicidade não coincide com o conceito de felicidade grego. A eudaimonia é algo mais amplo do que o nosso conceito de felicidade atual. O nosso conceito de felicidade seria uma espécie de estado mental, enquanto que no mundo grego seria o exercício excelente de uma função. Mas se a função do ser humano é o uso da razão, então agir de forma virtuosa é fazer isso da melhor maneira possível, é exercer de forma excelente a razão. Então, para que a gente possa agir com virtude, né, agir de forma virtuosa, utilizando a razão, a gente tem que ter a possibilidade de agir voluntariamente e de forma responsável. Né? Para agir de forma responsável, ou seja, para que a gente possa responder pelos nossos atos, a gente tem que ter a possibilidade de executar A e poder executar não A também, não fazer A. Então a gente tem que ter, nós devemos poder ter a potência dos contrários. Né? A gente pode poder fazer algo e poder fazer o contrário daquilo. Certo? Agir virtuosamente, então, para nós que somos seres racionais, pressupõe a potência dos contrários. Pressupõe a potência dos contrários. Então, por termos a potência dos contrários, então, nós temos a possibilidade de fazer escolhas racionais. Ou seja, nós temos a capacidade de deliberar. Né? Deliberar é fazer escolhas racionais. Então, usar bem a razão na prática. Né? Mas nós só podemos deliberar sobre o que é contingente, nós não podemos deliberar sobre o que é necessário. Então, a gente não pode deliberar sobre objetos de ciência, por exemplo. Não podemos deliberar sobre se S é P é verdadeiro, eu não posso escolher que seja falso. Né? Eu não posso decidir sobre o valor de verdade de S é P. Se é verdadeiro, eu não posso escolher que seja falso. Assim como eu não posso escolher que 1 mais 1 seja 3. É necessário que 1 mais 1 seja 2. Então, contingente é aquilo que eu posso alterar. Só que eu também não posso alterar algo que seja imprevisível, algo que seja aleatório. Então, eu só posso deliberar sobre os meios e sobre o que está em meu poder causar, certo? Só posso deliberar sobre aquilo que é contingente, que está no meu poder de causar. E também só posso deliberar sobre os fins. Sobre os meios. Não posso deliberar sobre os fins. Eu não posso escolher simplesmente agora serei feliz. Eu posso deliberar sobre os meios que eu vou utilizar para alcançar o fim. Então, eu não delibero simplesmente sobre o fim. Eu escolho racionalmente os meios para alcançar um determinado fim. Então, nós temos agora que fazer umas distinções. Aristóteles trata de que nós temos uma alma dividida em duas partes, a parte racional e a parte não racional. Não entendamos aqui alma como espírito, algo assim, mas é algo como uma forma, a forma humana
tem uma parte racional e uma parte irracional. Né? Elas são inseparáveis, de certa forma. O que seria a parte irracional? Por exemplo, o crescimento vegetativo das unhas e dos cabelos, né? Nós não controlamos esse crescimento. O desejo, por sua vez, também está na parte irracional da alma. Entretanto, o desejo é capaz de ouvir a razão, né? Tanto quanto a natureza humana permite, né? A essência humana é capaz. Por exemplo, sob tortura, a nossa capacidade de agir racionalmente vai sendo reduzida, né? Então, o desejo de escapar da dor faz com que hajamos de forma irracional, né? Nós somos impelidos a agir de forma instintiva, e é com isso que o torturador acaba lidando, infelizmente, né? Ele induz o torturado a agir de forma irracional, até um certo ponto que o torturado, o desejo do torturado não ouve mais a razão, certo? O querer, diferentemente do desejo, ele é uma espécie de desejo, mas ele é exclusivamente racional, certo? Então, desejar é uma coisa, querer é outra. Querer é um dos tipos de desejo, né? O desejo, segundo Aristóteles, se divide em três: o apetite e o impulso, que não são necessariamente ligados à razão, e o querer, né? Que é exclusivamente racional, que escapa à animalidade. Apesar de sermos todos animais, né? Nós e os bichos, nós temos a capacidade da razão, né? E o querer é exclusivamente humano nesse sentido. Mas daí surge um problema, né? Se nós reconhecemos que algo é bom para ser alcançado, como que é possível que, mesmo sabendo disso, eu escolha não buscar aquele algo bom, né? É que mesmo... Tem que lembrar que o desejo está na parte não racional da alma. Então, mesmo que ele ouça a razão, não quer dizer que a razão prevalecerá. Ele ouve a razão, mas não necessariamente obedece à razão. Nesse sentido, então, pode ser que as emoções e os sentimentos, né, que pertencem à parte não racional da alma, que eles prevaleçam, né? Então, mesmo que a gente saiba racionalmente o que deve ser feito, né, para alcançar um determinado bem, a gente não busca esse bem porque prevalecem as emoções e os sentimentos, lembrando que pertencem à parte não racional da alma, né? Então, é assim que é possível explicar que alguém, mesmo sabendo o que é bom para ela, ela não faça isso, porque outros elementos não racionais acabam prevalecendo. Então, se deliberar escolher um meio para alcançar um fim, e depois esse fim é um meio para se alcançar outro fim, deliberar é uma forma de propagar o desejo, né? Então, nós desejamos um fim último lá, a felicidade, que é o exercício excelente da nossa função, né? E deliberar, então, sobre os meios para alcançar esse fim é uma forma de propagar esse desejo ao longo dessa cadeia de alcance de bens parciais, certo? Então, nós desejamos os fins parciais e, então,
desejamos os meios para alcançar esses fins parciais. E alcançando esses bens parciais, nós vamos aos poucos chegando mais perto do fim último, né, que seria a eudaimonia. Veja, mas por que eu estou falando em desejo o tempo todo, né? Porque o virtuoso, ele não vai ter que pensar em agir racionalmente o tempo todo, né? Ele tem que agir de uma forma racional, mas não vai ter que o tempo todo parar assim, agora eu vou pensar no que eu vou fazer, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que para Aristóteles, o virtuoso tem os desejos já educados para agir de forma racional. Então, muitas vezes nós sabemos racionalmente que o bom é agir de determinada forma, mas desejamos irracionalmente agir de outra forma. Então, em Aristóteles, ao agir o desejo ouvindo a razão com uma determinada frequência, o desejo vai por hábito, então vamos nos habituando, vamos assimilando essa forma racional de agir e passamos a desejar aquilo que é o que o virtuoso faria racionalmente. Para isso, então, continuando o que a gente estava falando, nós teríamos duas capacidades. A capacidade da percepção, então, que está vinculada com apreender o singular na sua singularidade, e a capacidade do intelecto, que está vinculada com apreender o universal, ou seja, o que tem em comum com os singulares. Então, quando nós estudamos, por exemplo, matemática, quando nós estudamos física e tal, nós estamos exercitando o intelecto, ou seja, a capacidade de apreender o universal, as leis da física e tal, tendem a... O que elas estão tentando explicar? O que tem de comum em todas as situações particulares, certo? Então, nesse sentido, nós teríamos dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria teórica, né, cujo objeto são os universais, e uma sabedoria prática, cujo objeto são os singulares. Mas a sabedoria teórica pode ser ensinada. Então eu consigo ensinar matemática, eu consigo ensinar física e tal, mas a sabedoria prática não. A sabedoria prática, ela é adquirida por hábito. Eu vou me habituando a reconhecer nas situações singulares o que tem de universal nela, ou seja, qual é o correto, a ação correta a ser feita, a ação virtuosa a ser feita. Essa sabedoria prática é o que vai ser chamado de prudência. Então, o virtuoso, moralmente virtuoso, é o prudente. É aquele que sabe escolher na prática o que é o melhor a ser feito. É o virtuoso por excelência. O prudente é o virtuoso por excelência. E ele é a medida do bem moral. Então, a virtude moral é uma sabedoria prática, que é intelectual da mesma forma, assim, de outra forma que a teórica, mas ela não deixa de ser intelectual. Mas o que é uma virtude em Aristóteles? Uma virtude é a mediania entre dois extremos, um excesso e uma falta. Então,
em relação ao medo. Ter muito medo perante uma situação é um vício. Então, o covarde teria um medo excessivo numa determinada situação. Ter medo de menos também é ruim, porque isso nos colocaria em algumas situações em que nós deveríamos ter medo, e o medo nos protege de certa forma, né? E nós nos colocaríamos em perigo por não ter o medo adequado. Então, ter o medo adequado perante o objeto adequado a se ter medo, ou a situação adequada a se ter medo, é uma virtude. Ter medo de menos é ruim, ter medo de mais também é ruim. A virtude está no meio. Nós podemos pensar em outros excessos e faltas também. A virtude está no meio, em Aristóteles. Só falta algo ainda, né? Na verdade, esse é um resumo muito resumido da ética aristotélica, então vão ocorrer algumas distorções, ou por tentar resumir, ou até por omissão, na tentativa de resumir tanto o pensamento aristotélico. Mas pensemos o seguinte: o prudente, que é o virtuoso por excelência, né, que já tornou de hábito determinadas... e já, por assim dizer, educou os seus desejos, né? Ele sempre deseja aquilo que o que seria a ação racional. Se ele for viver sozinho, por exemplo, sem relação com outros seres humanos, essa seria uma vida virtuosa? Olha, em Aristóteles, ou nós temos, para ser virtuosos, todas as virtudes, ou nós não temos nenhuma. Então não tem o virtuoso que é virtuoso com 99% das virtudes e 1% ele não tem. O virtuoso, ao habituar-se a agir de forma racional, ele passa a ter todas as virtudes. O virtuoso, se ele tem todas as virtudes, podemos pensar o seguinte: a amizade é uma virtude? Para Aristóteles, sim, a amizade é uma virtude. Então, o virtuoso não poderia viver isolado como um eremita, por exemplo. Ele deveria ter amigos. Só que a amizade, para Aristóteles, se divide em três. Tem a amizade por utilidade, por prazer e por virtude. Nos dois primeiros casos, a utilidade por prazer, existem elementos de interesse, né? Por exemplo, eu tenho... vou inventar agora aqui... vamos supor que uma determinada pessoa goste de dançar. Daí, para dançar, ela precise de outras pessoas para executar essa atividade. Então, ela tem uma relação de amizade por prazer com as outras pessoas. Ou seja, ela tem prazer na dança e precisa que outros participem para que ela possa dançar também. Então, é um tipo de amizade por prazer. Mas a amizade, por utilidade também, a amizade do comerciante com o freguês, né? Então, o virtuoso, ele não só já está com os desejos educados para agir de forma racional, como ele deseja o bem do outro. Mas o que é desejar o bem do outro? É desejar que o outro também seja virtuoso. Então, o virtuoso não só já educou os seus desejos, como ele
contribui para que o outro seja virtuoso também. Lembrando que assim ele contribui para que o todo seja melhor, né? O cosmos melhore, né? A polis melhore. Então, quando ele faz isso, ele está agindo com excelência. Além de ter melhorado a si próprio, tornado a si próprio virtuoso, ele torna o todo virtuoso também. Então, o bem supremo em Aristóteles é a eudaimonia, né? O exercício excelente de uma função. Isso é alcançado pelo prudente, né? Que tem não só uma, mas todas as virtudes, tanto as práticas quanto as intelectuais. Ele pensa e age para os outros, né? Ele tenta fazer com que os outros sejam virtuosos também, né? Então, e ele, por assim dizer, exerce de forma plena a razão, com a sensibilidade, com os seus desejos bem educados, né? Em companhia de outros seres humanos, porque ele também vai concorrer para que os outros seres humanos sejam virtuosos, certo? Não deixem de fazer os exercícios e estudem para a prova. Não tratei aqui dos conceitos de ato e potência em Aristóteles. Também são conceitos-chave, mas não cabem numa aula tão curta.